E aí, meus leigos, tudo bem? Eu sou Paulo Kimizuka e esse é o canal de Leigo para Leigos. Estamos à beira de uma crise mundial? Será que haverá a Terceira Guerra Mundial? É algo que a gente tem que estar muito atento. Mas antes de mais nada, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. O retorno de uma visita expressa a Israel em apoio ao líder Benjamin Netanyahu em outubro de 2023, o chefe de Estado americano Joe Biden proclamou no Salão Oval que estamos testemunhando um momento histórico de transição, com uma ordem pós-Segunda Guerra Mundial perdendo sua dinâmica, tornando-se essencial estabelecer um novo paradigma global. Simultaneamente, durante as celebrações do 10º aniversário da iniciativa Belt and Road em Pequim, que seria a nova Rota da Seda, nos dias 17 e 18 de outubro, Xi Jinping da China e Vladimir Putin da Rússia uniram-se na defesa de um novo sistema internacional que honre a pluralidade das culturas. Antecedendo a isso, às vésperas do 18º encontro do G20 em Nova Delhi, em setembro de 2023, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, divulgou um ensaio em diversos periódicos globais sugerindo um novo arranjo mundial no rescaldo da pandemia. E, com ainda maior ênfase em fevereiro de 2024, Josep Borrell, responsável pela política externa da União Europeia, anunciou que chegamos ao término da supremacia ocidental no cenário mundial. Essas declarações representam um reconhecimento inequívoco por parte dos dirigentes das 5 nações mais influentes. Sobre essa superfície de acordo, ocultam-se profundas discrepâncias de natureza conceitual e política. Inicialmente, é importante notar que as discussões não se referem exatamente ao mesmo conceito ou época histórica, visto que houve pelo menos 2 grandes ordens ou configurações globais que se seguiram após o término da Segunda Guerra Mundial. A primeira delas teve duração de 1945 a 1991, sustentada pelas 2 nações que emergiram triunfantes do conflito global, os Estados Unidos e a União Soviética. Contudo, foi efetivamente planejada e comandada pelos Estados Unidos que, após alcançar a supremacia nuclear com os eventos de Hiroshima e Nagasaki e consolidar sua hegemonia econômica com os acordos de Bretton Woods, estabeleceu o dólar americano como a moeda dominante na economia capitalista global. Essa primeira ordem mundial engloba quase todas as entidades multilaterais que foram estabelecidas desde a fundação das Nações Unidas em outubro de 1945, incluindo o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio e a Organização Mundial da Saúde, entre as mais notáveis. A crise dessa ordem mundial, entretanto, começou já na década de 70 do século passado, quando os Estados Unidos abandonaram os acordos de Bretton Woods e se descomprometeram unilateralmente com a relação à paridade entre o dólar e o ouro que havia sido definida por eles mesmos em 1944. O abandono do padrão dólar veio junto com a primeira grande crise econômica do mundo capitalista pós-Segunda Guerra Mundial, que atravessou as décadas de 70 e 80 e foi marcada por sucessivos choques do preço do petróleo e aumento das taxas de juros norte-americanas. Houve ainda a derrota dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã em 1973, e foi por isto que naquele momento muitos analistas internacionais falaram pela primeira vez de uma crise terminal da hegemonia norte-americana.
Mas logo em seguida, como resposta à crise, os Estados Unidos lançaram uma ofensiva contra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que veio acompanhada pela grande revolução conservadora dos anos 80, que se desfez dos compromissos keynesianos e desenvolvimentistas do pós-Segunda Grande Guerra Mundial e abriu as portas para o avanço de um novo projeto econômico global liderado pelas potências anglo-saxônicas, o neoliberalismo, que avançou como um tufão, ajudando a derrubar o Muro de Berlim e acabando com a bipolaridade estratégica da Guerra Fria. E na década seguinte, os Estados Unidos se aproveitaram de sua nova posição de poder e assentaram um último e definitivo golpe na ordem multilateral que eles haviam criado no momento em que atacaram a Iugoslávia em 1999, sem autorização prévia do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A mesma coisa que voltariam a fazer em 2003, quando invadiram o Iraque sem contar com o aval do Conselho de Segurança e dessa vez com a oposição da maioria absoluta da Assembleia Geral da ONU. E foi assim que se encerrou de forma definitiva e melancólica a primeira ordem mundial hegemônica do pós-Segunda Grande Guerra Mundial. E foi nesse momento, e não mais tarde, que o Conselho de Segurança da ONU perdeu toda e qualquer eficácia e legitimidade por obra de seus próprios criadores. Nascia então uma nova ordem mundial sustentada agora pelo poder unipolar dos Estados Unidos, conquistado através de suas vitórias na Guerra Fria entre 89 e 91 e na Guerra do Golfo em 91 e 92. Nessa nova ordem unipolar, os Estados Unidos se reservaram desde o início o direito unilateral de fazer guerras humanitárias e de declarar e atacar o terrorismo em qualquer lugar do mundo, segundo seu exclusivo arbítrio, e já sem nenhuma preocupação com as Nações Unidas e seu Conselho de Segurança, que foram sucateados literalmente em 1999. Este novo poder global unipolar dos Estados Unidos potencializou ainda mais o projeto econômico neoliberal de abertura e desregulamentação dos mercados e globalização das finanças mundiais, que passaram a ser geridas em última instância pelo Banco Central dos Estados Unidos e seu sistema SWIFT de intermediação financeira e pagamentos internacionais. Essa segunda ordem mundial unipolar e neoliberal do pós-Guerra Fria começa a perder fôlego a partir da grande crise financeira de 2008, que abalou a economia americana e atingiu em cheio a economia europeia. Foi ali que começou o chamado processo de desglobalização da economia mundial, que viria a se acelerar com a pandemia da Covid-19, com a guerra econômica dos Estados Unidos contra a China e, sobretudo, com o início da guerra da Ucrânia em 2022. E mais ainda depois do fracasso da aposta ocidental numa verdadeira guerra de sanções econômicas contra a Rússia, que não alcançou seu objetivo e ainda por cima produziu um efeito bumerangue sobre a economia europeia, que entrou num profundo e prolongado processo de estagnação econômica. Muito antes de tudo isso, entretanto, as guerras sem fim dos Estados Unidos, que começaram no final do século XX, desvelaram aos poucos uma dimensão oculta dessa nova ordem mundial, escondida por trás da retórica da globalização. A construção de uma infraestrutura militar global com mais de 700 bases militares distribuídas ao redor de todo o globo e controlada diretamente pelos Estados Unidos, mesmo no caso de organizações regionais como a OTAN. Ou seja,
Aos poucos foi ficando mais claro que a condição do projeto da globalização econômica sem limites nem fronteiras era a instalação de uma nova espécie de império militar global. Um segredo que foi guardado às 7 chaves pela retórica missionária do neoliberalismo defendido pelos Estados Unidos, Inglaterra e seus sócios do G7. E é precisamente esse projeto militar global dos Estados Unidos e da OTAN que está sendo desafiado pela ascensão militar da China, pela resistência do Irã e pelo limite que foi imposto pela Rússia, primeiro na Geórgia em 2008 e depois na Ucrânia em 2022. E essa ordem mundial imperial cosmopolita que está perdendo fôlego e já entrou em acelerado processo de desintegração. Assim mesmo, quando Joseph Borrell declara que a era do domínio ocidental acabou, ele está se referindo a uma outra crise muito mais complexa, profunda e prolongada: a crise do poder e da hegemonia ocidental do sistema internacional que os europeus conquistaram e dominaram de forma quase absoluta nos últimos 300 anos. Para se ter uma ideia aproximada do tamanho e do impacto dessa crise, basta lembrar que no início do século XX, logo depois da Primeira Grande Guerra Mundial, o Império Britânico tinha uma extensão de 35,5 milhões de quilômetros quadrados e ocupava 23,84% da superfície terrestre. Junto com os impérios coloniais de França, Bélgica, Portugal e Holanda, o Ocidente europeu chegou a dominar cerca de 40% do território e da população mundial. Hoje, entretanto, a Inglaterra está ameaçada de perder seu domínio sobre a Escócia e a Irlanda, por onde começou de fato o Império Britânico. A França está sendo expulsa da África e já não é mais do que um simulacro de potência imperial que foi no passado. E o mesmo deve ser dito dos demais estados europeus que sobrevivem escondidos atrás da proteção atômica da OTAN. Sendo que nas últimas 2 décadas, o próprio Estados Unidos tem sofrendo sucessivas derrotas militares e fracassos políticos no Iraque, na Síria, no Afeganistão, na Ucrânia, para não falar de sua própria guerra civil eleitoral interna. Ao mesmo tempo, assistem paralisados ao desgaste progressivo de sua credibilidade moral graças ao apoio militar e financeiro que deram ao massacre do povo palestino na faixa de Gaza. Como consequência desses sucessivos reveses, o velho Ocidente, que era considerado sinônimo da comunidade internacional até bem pouco tempo atrás, vem perdendo força e legitimidade, e hoje não tem mais capacidade de impor seus critérios, seu arbítrio e poder sobre o resto do mundo. Mesmo assim, não há o menor sinal de que esse Ocidente reduzido esteja disposto a abrir mão do poder que acumulou nos últimos séculos. Além disso, a história ensina que as grandes potências e os impérios não costumam ceder sem resistir, sem guerrear. Será que estamos à beira de uma terceira grande guerra mundial? Deixa aí nos comentários e não esqueça, inscreva-se no canal, comente, compartilhe e até a próxima, meus leigos!